Então hoje a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, né? Mas antes de começar os códigos lá, a gente começar a codificar, criar o arquivo de conexão do PHP, eu vou mostrar aqui como que funciona, explicar um pouco a estrutura desse tipo de conexão, desse tipo de comunicação que a gente vai fazer da aplicação front-end com PHP e banco de dados. É mais ou menos assim que funciona. Então, quando lá no login a gente clica num botão para cadastrar, para fazer uma consulta, alguma coisa no banco de dados, o que acontece é isso daqui, ó. Para quem nunca viu, não entende, poder imaginar isso daqui. Tá? O JavaScript, que comanda a programação no front-end, nunca vai fazer essa conexão direto com o banco de dados. Não dessa forma que a gente está fazendo aqui. Como é um sistema web, está rodando no navegador do cliente, e o nosso PHP e o banco de dados está lá no servidor na internet, não está no computador do cliente, então a gente não faz esse tipo de conexão direto com o JavaScript, com o banco de dados, não existe isso. A gente faz essa conexão do JavaScript com o banco de dados usando um outro tipo de programação, por exemplo, usando um Electron para criar um sistema em JavaScript, um sistema local, usando React, outro tipo de programação para outro tipo de aplicativo, aí até dá para fazer, mas aqui a gente vai usar o PHP para fazer isso. Então, como que funciona? Quando clica lá naquele botão lá do entrar no sistema na tela de login, ele envia via post ou get, que é o protocolo que a gente vai enviar os dados do formulário, né, do e-mail e a senha. Ele vai lá para o PHP com um protocolo de transferência ali pela internet. Então ele envia, isso aqui você no programa já é nativo, você informa lá na hora que está mandando pelo JavaScript. Ou no HTML lá na tag form, na action, você lá, o type, né, você coloca o post ou get. A gente está enviando via post. Então isso aqui vem nessa linha aqui para o PHP. O que vai acontecer no PHP, a gente já fez até aqui, tá? Nós já fizemos. Pega o PHP, ele recebe lá via post o e-mail e a senha, até que nós no vídeo anterior colocamos pintamos o e-mail na tela, né? E a senha que chegou lá do front-end. E aqui agora nós vamos criar essa conexão para ver se esse e-mail e essa senha que veio lá do front-end existe aqui no banco de dados cadastrado. Se existir, ele vai retornar uma mensagem, ok, existe esse cliente, esse usuário é cadastrado. Ou não existe, não é cadastrado. Então, essa conexão do PHP aqui, como que vai funcionar? Ele vai com outra linha de comunicação aqui, totalmente isolada do front-end, por segurança. Então, aí a gente usa para fazer essa conexão com o banco de dados o MySQLi, que são drivers de conexão, ou PDO. Você pode usar um desses dois drivers, tá? A diferença de um para o outro é nenhuma, tá? Praticamente. Posso falar depois, em um outro vídeo, a diferença de um e do outro, porque usar um, porque usar o outro. Mas para o nosso projeto e para a maioria dos casos, você pode usar, se você vai trabalhar com PHP e o MySQL, né, você pode usar o MySQLi, que é mais fácil, mais simples. Então, ele vai usar um driver. O que é esse driver? É uma extensão, vamos dizer assim, do PHP, que conecta aqui no banco de dados. E o que é o banco de dados? É como se fosse um serviço que fica ali, uma porta, né? Ele tem ali uma portinha aberta, sempre esperando um driver, ou MySQL, ou PDO, fazer essa conexão, entrar nessa porta. Tá? Isso aqui não é nada no computador do cliente. Tá? Isso daqui é lá num servidor que você vai ter montado lá na sua empresa, ou isso daqui é lá no host, esses wallhost, hostinger, que tem lá um servidor instalado PHP, instalado o banco de dados, rodando esse serviço lá, e aí esses arquivos seus que vai estar lá na hospedagem sua, que vai fazer isso aqui lá. Tá? Então aí ele faz essa conexão com a consulta, né? Você faz lá um select, né? Seleciona uma instrução SQL, você coloca lá, selecione
select da tabela usuários, o e-mail tal, que é o e-mail que veio aqui. A gente vai mandar o e-mail que chegou aqui do JavaScript, tratamos ele aqui, e nós estamos enviando através do driver essa consulta, que é uma linha. Nós vamos escrever select from da tabela usuário, onde o e-mail é igual ao e-mail que veio daqui. Aí o banco de dados vai executar essa consulta, vai selecionar lá na tabela usuário se tem esse e-mail. Se tiver o e-mail, ele vai retornar aqui uma lista com os dados de todo mundo que tem aquele e-mail. No caso vai ser só um, porque o e-mail vai ser único, né? Então a gente não vai existir 2 e-mails iguais para um usuário, então só vai ter um, como se fosse um CPF. Então aí volta essa linha. O que ele vai voltar? Ele vai voltar uma lista com todos os registros que ele encontrou que tem esse e-mail, mas no caso vai ser um só. Aí aqui no PHP a gente vai ver se esse e-mail é válido e vai retornar. Então essa aqui que é uma via de 2 mãos, né? Ele vem aqui as requisições, as perguntas, ele consulta, volta a resposta, o PHP prepara essa resposta no formato que dá para transferir aqui de volta, no caso eu uso JSON, e aí ele transforma isso aqui numa string JSON, que é um pacote, e volta para cá e o JavaScript vai tratar isso e mostrar na tela. Então a conexão do PHP com o banco de dados é dessa forma que faz. Eu já até expliquei aqui um pouquinho de toda a estrutura do front-end, fazendo aqui o PHP, fazendo a consulta no banco de dados, a conexão e volta. E essa conexão funciona da seguinte forma atualmente, né? Antigamente a gente precisava abrir e fechar. Então você abre a porta, consulta e sai, fecha a porta e retorna. É uma forma segura de se fazer, né? Então a gente sempre tem que vir abrir a porta como se fosse entrar numa sala. Você entra lá, abre, entra lá dentro, faz o que você tem que fazer da sala, sai, fecha a portinha, tranca lá e volta e faz a conexão. Hoje em dia os drivers já fazem isso sozinho. Então você não precisa ficar abrindo e fechando a conexão. Atualmente, quando você faz uma consulta e ele retornou, ele já fecha a porta por segurança. Então você não precisa ficar encerrando a conexão. Você faz a conexão e já trata a resposta e volta, porque o banco de dados vai tratar disso, de fechar. Então agora a gente vai criar o arquivo de conexão. Isso aqui nós já fizemos, essa via daqui até aqui. Nós vamos fazer agora aqui do PHP para o SQL e do SQL para o PHP. Aqui no Visual Studio, para criar uma conexão numa estrutura aqui de sistema que eu uso, que você poderia usar aí também para manter tudo bem organizado, é criar um arquivo. Aqui nessa pastinha API, vou criar um arquivo PHP só para ser correspondente à conexão, para não ficar em todos os arquivos PHP, ficar criando conexão. Então é só a gente incluir esse arquivo que vai ser a conexão dentro dos outros arquivos depois PHP. Então vou criar aqui um novo arquivo, vou chamar de com. Eu sempre faço isso, né? Com loja. Eu sempre começo o nome do arquivo com de connection, né? .php. É bem simples, é bem rapidinho, em poucas linhas já cria uma conexão. Então aqui dentro do com loja, que vai ser o arquivo de conexão, em todos os arquivos, em todos os lugares depois que a gente for fazer uma conexão no banco de dados, é só incluir esse arquivo lá dentro. A gente vai ver isso depois. Então, é só começar então a tag do PHP. Deixa eu clicar fora aqui. E a gente vai ter que criar umas variáveis para chamar, para colocar dentro do driver da conexão. Então, a primeira vai ser o server name é igual, no caso, vai ser localhost, porque o banco de dados não está em um outro lugar, em um outro computador. Vai estar sempre no mesmo computador. No caso aqui, porque vai estar, o back-end vai ser o servidor onde vai estar instalado o MySQL. Então, já que é no mesmo computador, vai ser sempre localhost. E se for um servidor na internet, lá no Hosting, Local Web, esses lugares que você pode criar uma hospedagem, também vai ser localhost. No seu arquivo de conexão que vai estar lá nesse back-end, nesse servidor, você pode deixar localhost. Por quê? O MySQL vai estar instalado na mesma máquina. Então pode rodar como localhost.
Username, que é o nome de conexão, o nome do usuário de conexão no banco de dados. Vamos colocar aqui root, porque é padrão root. Como eu não configurei nenhum aqui no ambiente de desenvolvimento que a gente está fazendo, nós não criamos nenhum usuário, tá? O padrão de quando você instala o programa, né? No caso, nós instalamos o Apache, né? Através do XAMPP, que já vem um pacote já, Apache, MySQL e tal. Então, vamos deixar root. Mas lá no hosting, se você for hospedar isso aqui, numa hospedagem, vai ter o username aqui. Tem que colocar. Geralmente, lá nas configurações do banco de dados, ele te dá lá o username, ou você cria um usuário para conectar no banco de dados. E esse usuário você coloca alguns privilégios lá. Só pode fazer select, só pode fazer um insert, não pode deletar. Tá? Então você tem que colocar esse username lá. No caso aqui no ambiente de desenvolvimento, vou deixar aqui como root, que é o usuário padrão. E password, que é a senha, eu vou deixar em branco, que também é padrão, como eu não defini nenhum, o próprio MySQL lá, ele já deixa em branco a senha e deixa o username root, que é um administrador aqui para a gente estar no ambiente de desenvolvimento. Isso aqui, lógico, para colocar isso para distribuir, tem que ser com o usuário e a senha aqui lá do servidor que você vai definir. Eu posso mostrar isso num outro vídeo explicando como que faz isso numa hospedagem. E o dbname, que é o nome, deixa eu ter um jeito, dbname, que é o nome da base de dados. Porque no banco de dados dá para criar vários bancos de dados dentro do MySQL. A gente vai criar um, né? Nós criamos um, que é o Loja OPEX lá, mas pode ter vários. Então aqui a gente vai definir esse nome. Então o nome do banco de dados, a gente vê aqui, vamos abrir o nosso XAMPP, que vai estar aberto, né? Tem que estar rodando aqui, dar o start no Apache, no MySQL. Eu já tenho o vídeo explicando como instalar tudo isso. É só procurar aí no canal. MySQL é só clicar aqui em admin. Ele já vai abrir aí, então aqui está aberto. Esse aqui é o banco de dados. Na verdade, esse aqui é o MySQL, né? Aqui são os bancos de dados que eu tenho cadastrado no meu servidor aqui, né? A tela do servidor do banco de dados. Então, o nosso banco de dados, o nosso dbname aqui, o database name, é o Loja OPEX. Então, é só vir aqui, dbname, Loja OPEX. Agora, a gente vai configurar o driver dentro de uma variável, para a gente chamar essa variável dentro dos outros arquivos que vai ser necessário, por exemplo, aqui em login. Então, vamos criar aqui uma variável que chama com. De connection, né? Você pode usar qualquer nome. É que eu já acostumei em todos os projetos fazer isso. Então já fica um nome reservado, que isso daqui é o nome de uma variável de conexão. Então eu ponho aqui igual new. Vamos usar o driver MySQLi. MySQLi, que já é nativo. E abre e fecha parênteses. Aí a gente vai colocar aqui, primeiro parâmetro que tem que passar no MySQLi é o server name. Então vamos passar a variável aqui, server name. Poderia passar aqui e escrever o localhost aqui, mas eu gosto de definir nas variáveis aqui. Vamos por server name. Olha lá, ele já mostra os parâmetros que precisa. No caso aqui é o host name, que no caso aqui é o server name, que é o localhost. Depois a gente tem que passar, ele está pedindo o segundo parâmetro, depois da vírgula. É uma string username. Então vamos passar aqui o username, que no caso aqui é root. Então, vamos por lá, username. Eu uso os mesmos nomes do que ele está pedindo aqui. Vamos por a vírgula. Agora o segundo parâmetro, está em azul aqui. É uma string também. Vamos passar o password, que é a conexão, a senha de conexão no banco de dados. No caso aqui está em branco, mas vamos passar. Tem que passar, mesmo se for em branco. Password. E depois ele pede o nome do database, que é o Loja OPEX, que é o dbname. No caso, definimos aqui como dbname.
Eu poderia passar aqui direto, a string aqui dentro como parâmetro já direto, no lojapx. Mas eu gosto de guardar dentro de uma variável, porque não é o caso aqui, mas numa situação que você quer mudar o nome do banco de dados, você só muda o valor que está no DBName, não precisa criar um outro driver. Só muda o nome dessa variável e chama a conexão, que você já pode mudar de banco de dados. E só. Isso daqui já faz a conexão com o banco de dados. Aqui, deixa eu só fechar essa tag aqui também. Bom, então está criado. Isso aqui é a conexão. A conexão do PHP com MySQL é isso daqui. Agora, como que a gente usa isso? Porque só isso aqui não vai conectar. Então, por exemplo, aqui em login, eu quero fazer a conexão do banco de dados. Então, eu não consigo fazer essa conexão aqui agora. Eu tenho que incluir, vamos considerar que esse arquivo aqui, ó, com loja, é o nosso módulo de conexão. É a nossa conexão esse arquivo. Então, eu tenho que incluir isso aqui dentro. Como que a gente faz? Usa no PHP, tem um include. O include, a gente inclui o conteúdo desse arquivo dentro aqui desse outro arquivo, que é o login lojapx. Então, eu vou incluir aquele arquivo de conexão aqui dentro. Aí eu chamo ele. Como ele está na mesma pasta, eu já vou chamar direto. Com loja.php. Tem que ser dentro de uma variável, dentro de uma string. Tem que ser dentro, abre e fecha as duas aspas, né? Com loja.análise já achou aqui, .php. Aí, como que eu chamo essa conexão? Vamos criar aqui embaixo. Aqui eu já peguei, né? Peguei lá os parâmetros que veio do front-end. Pintei na tela aqui só para testar o e-mail e a senha. E agora eu crio a conexão aqui, eu faço da seguinte forma. Se com, aqui eu já chamei a conexão. O que é esse com? Essa variável aqui é essa que está aqui dentro, aqui, ó, com. Eu chamei já a conexão. Só de chamar ela, você já faz a conexão. Na verdade, quando você inclui aqui, você já faz a conexão. Eu faço... Aí eu verifico aqui se ela dá algum erro. Então eu uso essa função aqui, connect error. Aí eu mostro uma mensagem na tela. A gente usa o die. E vamos colocar aqui, conexão falhou. E vou pintar o erro na tela, para eu saber qual que foi o erro. Então, com connect error. O que eu fiz aqui? No PHP, quando eu coloco ponto, ele soma aqui, ele concatena, né, a mensagem de erro aqui na frente do conexão falhou. Ele adiciona isso numa string, né, com esse ponto. Então, se a conexão que eu chamei lá, ele deu um erro, ele entra aqui e mostra a mensagem de erro que deu para eu poder corrigir. Se não, eu entro aqui. O que quer dizer isso aqui? Se não, quer dizer que conectou. Então, se entrou aqui, conectou. Essa estrutura aqui eu uso em todos os arquivos que eu vou usar uma conexão com o PHP no banco de dados. Com todos os arquivos, isso aqui é padrão, depois vai ficar automático, você pode até copiar e colar nos outros arquivos que você vai usar. Por exemplo, aqui nós vamos usar no login. Vamos supor que lá no cadastro de cliente, na tela de cadastro de uso de cliente, você vai ter que cadastrar, o JavaScript vai mandar lá o formulário com os dados do cliente, o arquivo lá no PHP, no back-end, vai pegar essas informações lá via post, vai fazer a conexão no banco de dados, inserir todos aqueles dados lá. Então isso aqui, a gente vai fazer isso em todos os arquivos. Usa essa estrutura aqui, o include, e depois ele testa a conexão do include aqui, que você chamou a conexão. Então ele testa se aquela conexão deu algum erro. Se deu erro, ele sai fora, não executa o que está aqui embaixo. E mostra o erro na tela. Né? Conectou. E eu vou mostrar uma mensagem aqui
Tem também um echo. Vou dar um BR aqui para pular de linha. E porque conectou no banco de dados. Então, se mostrar essa mensagem aqui, ó, conectou no banco de dados, quer dizer que a nossa conexão funcionou. Agora, vamos rodar, vamos chamar esse arquivo lá no navegador, vamos chamar o arquivo login lojaopex.php. Ou eu clico lá no botão de login, que ele já vai executar tudo isso daqui. Vamos fazer o teste então. Bom, eu abri aqui então uma aba aqui no navegador, coloquei lá localhost /lojaopex/page/login, que é o que a gente estava fazendo lá, e vou então enviar aqui um admin@admin.com e a senha 264 só para testar, não está validando nada, e vamos clicar em entrar. Olha lá, ele chamou o login lojaopex, que é esse arquivo aqui, deu um erro já lá, mas a gente vai ver. Chamou, ele incluiu a conexão. Primeira coisa que ele fez, ó, ele incluiu a conexão. Primeira coisa que ele fez, ele já me deu um erro aqui. Aonde? Lá ó, no arquivo com loja.php, na linha 8. Está falando que a variável server name não existe. Ó, eu devo ter digitado errado. Vamos ver aqui, na linha 8, ó, não existe o nome do... Eu digitei errado aqui, ó. É server name, tem um R aqui. Vamos salvar. E vou voltar aqui e clicar em entrar de novo. Olha lá, agora sim, ó, o admin, que é o que aconteceu? Ele recebeu aqui, ó, ele deu um eco, né? Ele pintou na tela o e-mail e a senha, que é isso aqui, o e-mail e a senha, e colocou a mensagem, ó, eu escrevi errado também, né? Conectou no banco de dados. Aqui, ó, conectou no banco de dados, ou seja, ele não deu nenhum erro, funcionou a conexão, conseguiu conectar no banco de dados. Aquela hora, mesmo com o erro, funcionou, ele tinha aparecido essa mensagem, conectou no banco de dados. Só que, por quê? Por padrão, o server name, ele não, era como se essa variável aqui que eu tinha digitado errado sem o R, tivesse passado, porque por padrão é localhost. Mesmo se eu não informar isso aqui, a conexão vai funcionar, se eu deixar em branco aqui. Mas no caso eu preenchi, porque lá, em uma situação que você tem um banco de dados numa outra máquina, você vai passar o endereço do computador aqui, na rede ou na internet, onde está um endereço, o número da porta e tal, você vai fazer a conexão. E então funcionou. Essa daqui é como funciona a conexão no PHP. Então a gente já conectou. Agora aqui para baixo seria criar uma query, né, um SQL, uma instrução SQL e fazer uma consulta no banco de dados. É o que a gente vai fazer no próximo vídeo aí. Então é só se inscrever aí no canal, se inscreve no canal aí para estar acompanhando, você que está aprendendo, está querendo aprender a programar. Estou explicando de uma forma bem simplificada. Não sei se o meu jeito de explicar, espero que seja fácil de entender aí, eu acho que sim, porque eu estou explicando bem simples e bem divididinho, né? Bem dividido aqui o processo de conexão. Então se inscreve, curte o vídeo aí para ajudar a gente para continuar recebendo os próximos vídeos aí que a gente vai fazer a conexão, a consulta no banco de dados. Beleza? Um abraço.